Polícia Federal começa a investigar ofensas à ministra Rosa Weber. Centro de Comando das Eleições volta a funcionar de olho nas notícias falsas. Encontrando os indícios, tem que informar o TSE, que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. Banco Central e Poder Judiciário, uma parceria de resultados. 8 milhões de decisões que tiveram a execução através do Bacenjude. Emprego, um bom presente de fim de ano. A expectativa é de que as contratações na indústria nos últimos 4 meses de 2018 seja 10% maior que o mesmo período do ano passado. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a publicação do vídeo com ameaça a ministros do STF, entre eles a ministra Rosa Weber. E sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, o pedido foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao ministro da Segurança, Raul Jungmann, para apurar a conduta do coronel do Exército, Carlos Alves. Ele publicou um vídeo no YouTube fazendo ameaças e ofendendo ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente a presidente do TSE, ministra Rosa Weber. No pedido, a Procuradora-Geral da República citou um documento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que aprovou a adoção de medidas contra o coronel na esfera criminal. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a conduta do militar. Vamos ver na reportagem. Divulgado supostamente na segunda-feira, o vídeo de Carlos Alves, coronel militar da Reserva do Exército, faz várias ofensas, principalmente contra a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do STF, Rosa Weber. A publicação também cita outros ministros do Supremo, entre eles o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Para a turma, esse tipo de manifestação é inaceitável e por isso pede que a PGR apure o caso. Eu oficiarei em nome da turma, com uma deliberação unânime e agora também com o apoio da advocacia brasileira, para que providências enérgicas sejam tomadas. A crítica partiu do decano da corte. O ministro Celso de Mello disse que a conduta do coronel reflete intolerância e incapacidade de conviver em harmonia com as bases democráticas da sociedade. O primarismo vociferante desse ofensor da honra alheia faz-me lembrar, senhor presidente, daqueles personagens patéticos que, privados da capacidade de pensar com inteligência, optam por manifestar ódio visceral e demonstrar intolerância radical contra os que consideram seus inimigos, expressando na anomalia dessa conduta a incapacidade de conviver em harmonia e com respeito pela alteridade no seio de uma sociedade fundada em bases democráticas. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes também destacaram que os ataques ultrapassam os limites do direito à livre manifestação de pensamento. A agressão a um juiz é, a rigor, uma agressão a toda a magistratura. Tudo que atinge um de nós atinge todo o tribunal como instituição, que é muito mais importante do que cada um, mas principalmente que se preserva pela atuação ética, correta, honesta e séria de cada juiz desta casa, que tem tentado exatamente agir de acordo com a lei e espera isso de cada cidadão brasileiro. Nós, todos que passamos ou que estamos no Tribunal Superior Eleitoral, temos vivido e visto a paixão que envolve essa questão das urnas eletrônicas, do modo de aferição, e todos nós, a seu modo, fizemos e nos esforçamos para mostrar que não havia e que não há razão para qualquer suspeita em relação ao sistema eleitoral adotado. Os ministros da primeira turma também comentaram o episódio. O mal, a grosseria, a injustiça não podem mais do que o bem
e jamais terão a capacidade de abalar uma pessoa com a integridade e com a reputação que Vossa Excelência merecidamente desfruta. Vossa Excelência é a pessoa certa no momento certo. Moderação, ponderação, equilíbrio, ataques vis feitas seja a honra, a dignidade de Vossa Excelência como presidente do Tribunal Superior Eleitoral não são ataques pessoais, são ataques à própria democracia. O coronel vai ser investigado pela prática de crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça, entre outros. Em nota, o Exército informou que as opiniões do coronel da reserva não representam o pensamento da instituição e que também o Ministério Público Militar vai investigar o caso. Voltamos ao estúdio. E a Polícia Federal foi às ruas hoje combater crimes eleitorais, sigilo do voto e incitação de crime de homicídio. A operação é feita em 4 estados e vem do monitoramento das redes sociais. Para ajudar a PF nessa e em outras investigações, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições já voltou a funcionar. O objetivo é garantir a segurança neste segundo turno das eleições. O mapa no centro de monitoramento mostra a localização em tempo real dos 2 candidatos à presidência, uma forma de garantir a segurança dos concorrentes ao mais alto posto da República, mas também uma maneira de promover a integridade do Estado democrático de direito. Nesta missão, a tecnologia é uma das principais ferramentas da estrutura montada em uma das sedes da Polícia Federal. O Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições acaba de ser reativado. No primeiro turno, os trabalhos foram realizados entre o dia 1º e o dia 8 de outubro. Agora, no segundo turno, vai funcionar até o próximo dia 29. Na reabertura, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, foi taxativo. Quem produzir notícias falsas com o intuito de desestabilizar as votações vai ser identificado e punido. Esse centro vai estar acompanhando esses dados e, obviamente, encontrando os indícios, tem que informar o TSE, que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. O Centro Integrado é composto por 14 instituições e órgãos parceiros, entre eles a Polícia Judiciária Eleitoral e a Justiça Eleitoral. Foi criado com o objetivo de reduzir o tempo de resposta para casos de urgência e emergência relacionados a crimes eleitorais. Do dia 1º ao dia 22 de outubro, o Centro Integrado lavrou 241 termos circunstanciados de ocorrências, instaurou 214 inquéritos policiais, conduziu 445 pessoas às delegacias da Polícia Federal e apreendeu mais de R$ 2.643.000. Os crimes mais frequentes foram boca de urna, compra de votos e falsidade ideológica para fins eleitorais. E começou hoje, aqui em Brasília, o primeiro seminário sobre o sistema Bacen-Jude, que interliga a Justiça ao Banco Central. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou da abertura do evento. Com o seminário, integrantes do Poder Judiciário, representantes do Banco Central e de outros órgãos pretendem fazer uma análise sobre o funcionamento do Bacen-Jude 2.0 e a implantação de ferramentas para melhorar o sistema. Na abertura do encontro, o presidente do Banco Central falou sobre a atuação do banco e as parcerias com o Poder Judiciário. O sistema Bacen-Jude foi um marco na evolução dessa exitosa parceria. Sua implantação trouxe aprimoramentos à comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, promovendo uma comunicação mais ágil, segura, econômica, eficiente e padronizada entre as instituições. O Bacen-Jude possibilita que o Poder Judiciário faça o bloqueio de valores e consulte informações como o endereço do réu, além de informações bancárias durante o processo, já que é interligado ao Banco Central. O ministro Dias Toffoli destacou os benefícios trazidos pelo Bacen-Jude ao Poder Judiciário. O sistema de execução através do Bacen-Jude tem se mostrado um sucesso. O Ilan falou que este ano vamos chegar a mais de 10 milhões de decisões. Em 9 meses já foram mais de 8 milhões nesse ano. 8 milhões de decisões que tiveram a execução através do Bacen-Jude.
que resultaram numa transferência de 13 bilhões e 900 milhões de reais. Durante o evento também foram divulgadas novidades sobre o funcionamento do sistema. A partir de agora, o Bacenjude inclui as cooperativas de crédito e a possibilidade de bloqueios em contas de investimento. Além disso, os bloqueios vão poder ser feitos por um dia inteiro. Podemos afirmar que, sem sombra de dúvidas, a execução judicial avançou e avançou muito com a implementação do sistema Bacenjude, pois possibilitou ao Poder Judiciário, com interveniência do Banco Central do Brasil, agilizar os procedimentos de penhora online de numerário, possibilitando aos credores receber de forma mais ágil e segura os valores que lhes são devidos. E no próximo bloco, a saúde na justiça. Esse diálogo é extremamente importante e relevante para um setor e um segmento da sociedade que atinge milhões e milhões de pessoas. Teve início na manhã de hoje, no Superior Tribunal de Justiça, o seminário A Saúde Suplementar na Visão do STJ. O evento organizado pela FGV Projetos e pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal está discutindo vários temas relacionados à regulamentação da saúde. Vamos então ao vivo ao STJ conversar com a repórter Damares Bubans. Boa tarde, Damares. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. O Seminário de Saúde Suplementar está sendo realizado aqui no auditório externo do STJ e também conta com a participação de representantes da saúde e do direito. Os painéis foram realizados por integrantes da Agência Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, ministros do STJ e também do Supremo, que falaram sobre a regulação da saúde suplementar, a judicialização da saúde privada e contratos de plano de saúde. O objetivo do seminário é discutir os problemas do sistema e encontrar equilíbrio para o setor, que é um dos que mais gera demandas para o judiciário. Só que no STJ, até o mês de setembro de 2018, foram recebidos quase 6 mil processos e os ministros julgaram mais de 9.200 ações sobre o tema, quase o total de todo o ano de 2017. Nesse momento, acontece o último painel do seminário, com a presença da ministra aqui do STJ, Nancy Andrighi, e o evento deve ser encerrado logo mais a 1h da tarde. Eu volto com o estúdio. E o presidente do STF, do CNJ, ministro Dias Toffoli, foi um dos convidados desse seminário sobre saúde suplementar. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fez parte da mesa que debateu a judicialização da saúde privada e falou da importância de se discutir esse assunto, já que ações contra a saúde privada, especialmente planos de saúde, só aumentam no país e dificilmente são resolvidas logo em primeira instância. Esse diálogo é extremamente importante e relevante para um setor e um segmento da sociedade que atinge milhões e milhões de pessoas. É extremamente relevante que estejamos aqui debatendo e discutindo em mesas com pessoas extremamente qualificadas, tanto do judiciário, quanto do segmento, quanto do Poder Executivo e das agências reguladoras, a melhor forma de enfrentar as soluções, as demandas e trazer melhores soluções para questões que envolvem diretamente aquilo que talvez seja o mais valioso para todos nós, que é exatamente a saúde. As festas de fim de ano estão chegando, o mercado começa a esquentar, o consumo aumenta e, com isso, a necessidade de contratações temporárias. Um bom momento para quem está em busca de uma oportunidade. Fim de ano chegando e, com ele, o pagamento do 13º. Dinheiro na mão é sinônimo de comércio movimentado. O aumento da demanda provoca um efeito cascata e, assim como o varejo, a indústria também precisa se preparar. É hora das contratações temporárias. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário e a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que as contratações na indústria nos últimos 4 meses de 2018 seja 10% maior que o mesmo período do ano passado. Até novembro, as indústrias devem oferecer 65% das vagas de fim de ano, a área de serviços, 20% e o comércio, 15%.
Em dezembro, os números mudam e a maioria das contratações ficam com o serviço e o comércio. No total previsto para o país, devem ser criados 434.429 postos de trabalhos temporários. Os estados com maior quantidade de vagas este ano são São Paulo, com mais de 290 mil vagas. Em seguida, Paraná, com 32 mil, e Rio de Janeiro, com quase 25.600 vagas. A contratação temporária se destaca porque é uma modalidade de contratação flexível, admitida pela lei trabalhista, e também uma oportunidade para muitos de voltar ao mercado de trabalho. Quem está hoje aqui na bancada do Jornal da Justiça é a advogada trabalhista Laís Moraes. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês por me receber. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, esse período começa a aquecer o mercado, as contratações aumentam, mas quais os direitos e garantias do trabalhador temporário, quais os cuidados que o trabalhador precisa ter em relação aos direitos e garantias? Nesse período de final de ano, realmente há muitas contratações temporárias porque a quantidade, a demanda, né, da população nesses períodos festivos acaba que é muito grande, então são fechados muitos contratos por tempo determinado. Na verdade, as garantias são as mesmas, né? A única diferença é que no momento da rescisão, no momento que o tempo determinado se encerra, eles têm a multa do FGTS de 40% não é paga e nem um aviso prévio. Mas, né, as garantias demais, 13º, férias proporcionais, todas essas são garantidas. Então, o contratado tem que observar essas suas garantias no momento que o contrato se encerra. Por quanto tempo esse trabalhador temporário pode ter um contrato? Existe também um intervalo? Me explica essa questão dos prazos. Existe, o contrato por tempo determinado, ele é de no máximo 180 dias, né? Foi uma alteração da lei de terceirização, então... 180 Ou seja, dias, 6 meses, né? Isso, 6 meses, mas pode ser prorrogado por mais 90 dias, então ele pode chegar no máximo 9 meses. Depois disso, uma vez que o contrato é encerrado, para aquele funcionário voltar a ser contratado de forma terceirizada pela mesma empresa, tem que ter um período de 90 dias de resguardo, assim, não pode ser contratado imediatamente novamente. Por que existe esse período, depois dos 9 meses, que é o máximo? Por que existe esse período? Na verdade, para ter uma segurança, assim, já que o contrato é por tempo determinado, para não ficar para não configurar como se fosse por tempo indeterminado, até para não gerar um possível vínculo, né? Então, eles têm esse intervalo necessário para as empresas. Agora, sempre via uma empresa terceirizada, essa mão de obra, ou é direto com o tomador de serviço? Tem que ter uma outra empresa aí para intermediar? No caso de contrato por tempo determinado, tem que ter uma empresa para intermediar, né? Nesse caso de festividades. Em outros casos, também há a possibilidade de contrato por contratação da CLT, mas por esse aspecto da final de ano é simplesmente por terceirização. Agora, se por acaso a empresa contratar o funcionário e passar desse período de 9 meses, estaria irregular, então, existe uma fiscalização? Como que funciona essa questão? Existe. Na verdade, tanto o contrato que a empresa tomadora tem que ter com a empresa que faz a terceirização e o empregado com a sua empresa que faz essa mediação, esses contratos têm que estar disponíveis o tempo todo para o Ministério do Trabalho e para o Ministério Público do Trabalho fiscalizarem sempre que necessário, né? Então, essa fiscalização existe e as empresas, tanto a tomadora quanto a empresa que exerce atividade fim, elas estão passíveis de receber multa, qualquer tipo de sanção por via do Ministério do Trabalho, sim. Agora, é importante ressaltar que o trabalhador ele não vai ter uma vaga fixa ali, apenas aquele período temporário. Isso. E a empresa também não é obrigada a contratar, não, né? A empresa não é obrigada a contratar. Justamente no contrato vai estar bem determinado o período da contratação e, no caso de renovação, tem que ter um termo aditivo expresso dizendo por quanto tempo está sendo contratado. Ok, Laís Moraes, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Doutora, obrigado. Muito obrigada. E a seguir, reunião preparatória para o Justiça pela Paz em Casa. Realizado desde 2015, o programa Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo o combate à violência doméstica. E hoje tem sessão no plenário do STF. Vamos ver agora a pauta de julgamentos.
Separação de poderes e federação é o tema com maior número de processos no plenário desta quarta-feira, começando com um recurso extraordinário, onde se discute a competência para legislar sobre obrigatoriedade de prestação de serviços de empacotamento nos supermercados. 3 ações diretas de inconstitucionalidade debatem conflito de competência em casos diferentes. A primeira discute a competência da Assembleia Legislativa para aprovar titulares de cargos da administração pública no estado de Roraima. A segunda levanta a discussão sobre qual poder pode proibir revistas íntimas em funcionários por estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços no Rio Grande do Sul. A última questiona a constitucionalidade de diversos dispositivos da Constituição Estadual do Amapá. Tributos e regime tributário é tema com um recurso extraordinário sobre pagamento do IPVA. Precatório também é tema com um único processo. Recurso extraordinário sobre a ordem de pagamento de precatórios, o reconhecimento judicial de dívidas da Fazenda Pública. Ainda na pauta, ordem social, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a cobrança de contribuição obrigatória dos alunos matriculados em colégios militares. E o tema Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça, com recurso extraordinário sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Por falta de fatos novos nas investigações, a segunda turma do STF arquivou os inquéritos contra Aloysio Nunes, atual ministro das Relações Exteriores, Jorge Viana, senador do Partido dos Trabalhadores, e do irmão dele, Tião Viana, governador do Acre, acusados de envolvimento em crime de Caixa 2. O inquérito que investigava o ministro das Relações Exteriores e senador licenciado teve como base a delação de empreiteiros da Odebrecht. Segundo a acusação, Aloysio Nunes teria recebido em 2010 para a campanha ao Senado R$500 mil da empreiteira por meio de Caixa 2. O Supremo começou a julgar esse caso no ano passado. Nessa terça-feira, o ministro Ricardo Lewandowski desempatou o julgamento, que estava em 2-2. Ele considerou que não há elementos para continuar com as investigações. É o momento de tratar com um pouco mais de rigor o exame das peças apresentadas pelo órgão acusador nesse contexto, sob pena de impor-se ao denunciado a prova de sua própria inocência e não o contrário, ou seja, o ônus do Ministério Público de demonstrar a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade dos crimes praticados para, ao final, chegar-se à responsabilização criminal. Com efeito, o colaborador deve ser tratado como criminoso. Os irmãos Viana, Jorge Viana, senador pelo PT, e Tião Viana, governador do Acre, também foram acusados pelos empreiteiros por praticar Caixa 2. O parlamentar era suspeito de intermediar a propina de R$2 milhões da Odebrecht para a campanha do irmão ao governo do estado em 2010. O ministro Ricardo Lewandowski também negou recurso da Procuradoria-Geral da República contra o arquivamento. Essas novas investigações não traziam nada acrescentariam ao que já existe nos autos. Isso posto, pedindo as mais respeitosas vênias aos que entendem em sentido contrário, voto pela manutenção do arquivamento da presente investigação, acompanhando o voto proferido pelo ministro relator, portanto, negando o provimento ao agravo. O ministro Dias Toffoli também participou no Conselho Nacional de Justiça de uma reunião preparatória sobre o programa Justiça pela Paz em Casa. Realizado desde 2015, o programa Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo o combate à violência doméstica. Entre as ações adotadas pelo Poder Judiciário, o esforço concentrado no julgamento de processos que envolvam a violência contra a mulher e um trabalho de conscientização de que este tipo de atitude é crime. Hoje, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, participou de uma reunião com representantes do Poder Judiciário para organizar mais uma edição do programa e ressaltou a importância da educação na prevenção desses crimes. Existe o problema, nós temos que ter soluções, tem que ter, evidentemente, as sanções, mas o trabalho educativo também é um trabalho preventivo que eu penso que é fundamental. O Jornal da Justiça fica por aqui. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã. Thank you.